aparecendo, viu? Tintim, um brinde. Obrigada por todos que despertaram, Senhor, para ouvir a tua palavra. Ai, glória a Deus. A gente vai ler 1 Samuel, do 28 ao 31, Salmos 18 e 1 Crônicas 10. Vamos lá. Então, 1 Samuel 28. Primeiro. Naquele tempo, os filisteus convocaram o exército para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: você e seus homens sairão à guerra com as minhas tropas. E Davi respondeu: está bem, você mesmo verá o que eu sou capaz de fazer. Aquis disse: ótimo, você fará parte da minha guarda pessoal para sempre. Samuel já tinha morrido, todo Israel tinha lamentado a sua morte, e o tinham sepultado em sua cidade natal, em Ramá. Saul tinha eliminado da nação todos os que consultavam os espíritos dos mortos. Os filisteus convocaram suas tropas e acamparam em Sunem. Saul reuniu todo Israel e acampou em Gilboa. Mas quando Saul viu as tropas dos filisteus, tremeu de medo. Saul orou ao Eterno, mas Deus não respondeu, nem por sonhos, nem por sinais, nem por meio de algum profeta. Aflito, Saul deu ordens aos seus oficiais: procurem alguém que possa invocar os espíritos, para que eu me aconselhe com esses espíritos. E os oficiais disseram: há uma mulher em Endor. Saul disfarçou-se, vestindo outra roupa, e na companhia de 2 homens foi à noite procurar a mulher. E ele pediu a ela: quero que você consulte para mim um espírito. Faça subir a pessoa de quem eu disser o nome. E a mulher respondeu: espere um pouco. Você sabe, Saul, que eliminou todos os que constavam espíritos dos mortos da nação? Você sabe que está me pondo numa situação que pode me levar à morte, não é? E Saul jurou solenemente: assim como vive o Eterno, você não será castigada por isso. E a mulher respondeu: então, quem quer que eu faça subir? E Samuel, faça subir Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou para Saul: por que mentiu para mim? O Senhor é Saul. E o rei disse a ela: não tenha medo. O que você vê? A mulher respondeu: estou vendo um espírito subindo da terra. E Saul perguntou: com quem ele se parece? Ela disse: com um velho que está subindo, vestindo como um sacerdote. Saul sabia que era Samuel. Ele se prostrou, o rosto em terra, e o adorou. E Samuel disse a Saul: por que você me perturba? Faze-me subir. E Saul respondeu: porque estou profundamente perturbado. Os filisteus estão se preparando para me atacar, e Deus me abandonou. Ele não me responde mais, nem por meio do profeta, nem por sonhos. Por isso eu mandei chamá-lo para que você me diga o que fazer. E Samuel perguntou: mas por que você está perguntando isso para mim? O Eterno abandonou você e se tornou seu adversário. O Eterno fez exatamente o que já tinha dito por meu intermédio. Ele arrancou o reino das suas mãos e o entregou ao seu adversário. Já que você não obedeceu ao Eterno e se recusou a cumprir suas ordens com relação aos amalequitas, o Eterno está fazendo isso hoje com você. Pior ainda, o Eterno está entregando Israel junto com você nas mãos dos filisteus. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. O exército de Israel também será entregue na mão dos filisteus. No mesmo instante, Saul despencou no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Ele não tinha mais forças, pois não tinha comido nada o dia inteiro. A mulher, percebendo que ele estava em estado de choque, disse: ouça, eu apenas fiz o que o Senhor me pediu. Arrisquei minha vida, cumprindo à risca suas instruções. Agora o Senhor deve seguir as minhas instruções. Como alguma coisa. Isso vai dar forças para o Senhor seguir seu caminho, mas ele se recusou. Eu não vou comer nada. Seus acompanhantes concordaram com a mulher e insistiram com ele. Saul finalmente cedeu e sentou-se na cama. A mulher se apressou, matou um bezerro gordo, pegou farinha, amassou-a e assou alguns pães sem fermento. Ela serviu a Saul e a sua comitiva. Depois de satisfazerem, eles se levantaram e seguiram seu caminho, ainda naquela noite.
Os filisteus reuniram suas tropas em Afec. Israel montou acampamento perto da fonte de Jezreel. Enquanto os comandantes filisteus avançavam com seus regimentos e pelotões, Davi e seus homens iam à retaguarda com Aquis. Mas os oficiais filisteus se reuniram e disseram: O que esses hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu aos oficiais: Vocês não reconhecem Davi, que era servo do rei Saul de Israel? Ele está comigo há muito tempo, não tenho nenhuma reclamação dele, desde que abandonou Saul. Os oficiais filisteus ficaram furiosos com Aquis e disseram: Mande-o de volta para o lugar de onde ele veio. Ele não vai sair à guerra conosco, ele poderá mudar de lado no meio da batalha. Seria uma ótima oportunidade para ele resgatar a confiança do seu senhor à custa da cabeça dos nossos soldados. Não é esse o mesmo Davi que aclamavam cantando: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Assim Aquis mandou dizer a Davi: Assim como vive o Eterno, você tem sido um aliado merecedor de toda a confiança. Tem sido correto em tudo o que fez para mim. Não tenho nenhuma reclamação da sua conduta. Mas os comandantes não entendem assim. Por isso é melhor que você voltar em paz. Não vale a pena aborrecer os comandantes filisteus. E Davi perguntou: Mas o que foi que eu fiz? O Senhor tem alguma reclamação contra mim desde quando eu vim para cá? Por que eu não posso lutar contra os inimigos do meu senhor e rei? Aquis respondeu: Concordo com você. Na minha opinião, você é gente boa. É como um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus estão irredutíveis. Disseram: Ele não pode ir conosco para a guerra. Por isso, você e seus homens precisam ir embora. Assim que clarear o dia e puderem viajar, deixem um acampamento. Davi e seus homens se levantaram bem cedo e, ao clarear do dia, estavam a caminho de volta para a terra dos filisteus. Os filisteus foram para Jezreel. 3 dias depois, Davi e seus homens chegaram de volta a Ziclag e viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e o Neguebe. Ziclag tinha sido incendiada e as mulheres, os jovens e os velhos tinham sido feitos prisioneiros. Não mataram ninguém, mas levaram o povo como se fosse um rebanho. Davi e seus homens encontraram a cidade destruída. Suas mulheres, seus filhos, filhas tinham sido levados prisioneiros. Davi e seus homens choraram incontrolavelmente até esgotar as suas forças. As duas mulheres de Davi, Aionaã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, também foram levadas prisioneiras com os demais. De repente, Davi percebeu que estava em apuros, pois o homem, ressentido com a perda das suas mulheres, falava em apedrejá-lo. Mas ele encontrou forças no Eterno, seu Deus, e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga o colete sacerdotal para que eu consulte o Eterno. E Abiatar trouxe o colete de Davi. Davi orou ao Eterno: Devo perseguir os invasores, eu irei alcançá-los. E o Eterno respondeu: Persiga-os, você os alcançará e conseguirá tomar de volta o que levaram. Davi saiu com os seus 600 homens. Chegaram ao ribeiro de Bessor e alguns deles resolveram ficar ali. Davi e 400 homens iriam continuar a perseguição, mas 200 deles estavam cansados. Estavam cansados demais para atravessar o ribeiro, por isso não seguiram adiante. Alguns dos que atravessaram o Bessor encontraram um egípcio no campo e o levaram a Davi. Eles deram comida ao homem e ele comeu, também bebeu água. Deram-lhe um pedaço de bolo de figo e alguns bolinhos de passas, e ele começou a recuperar as forças, pois não tinha comido nem bebido nada durante 3 dias e 3 noites. E Davi perguntou: Quem é você? De onde você vem? E ele respondeu: Eu sou egípcio, eu sou escravo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias atrás. Atacamos a região ao sul dos Queretitas, de Judá e do território de Caleb. Também incendiamos Ziclag. Davi fez outra pergunta: Você consegue nos levar aos invasores? E ele respondeu: Se o Senhor me prometer diante de Deus que não me matará e nem me entregará ao meu senhor, eu os levarei diretamente a eles. Assim o homem guiou Davi até os invasores. Eles estavam espalhados por todo o acampamento, comendo, bebendo e comemorando o resultado do saque na terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte. Lutou contra eles desde o amanhecer até a noite. Ninguém escapou, exceto 400 guerreiros, que eram os mais jovens, que fugiram montados em camelos. Davi resgatou tudo o que os amalequitas tinham relevado. Resgatou também as suas 2 mulheres. Ninguém morreu e nada foi perdido. Jovens, velhos, filhos, filhas, bens ou qualquer outra coisa. Davi recuperou tudo. Eles ainda levaram as ovelhas e os bois, que pertenciam aos amalequitas, e todos gritavam: Estes são os despojos de Davi.
Davi fez o caminho de volta até os 200 homens que permaneceram no ribeiro de Bessor, por estarem cansados demais para continuar com ele. Eles vieram ao encontro de Davi e seus homens. Quando Davi se aproximou, gritou para eles: Foi um sucesso! Mas os homens mal intencionados e perversos que tinham acompanhado Davi reclamaram: Quem não ajudou no ataque não vai ter parte nos despojos. Podem pegar de volta sua mulher e seus filhos. Apenas isso. É só o que irão levar. E Davi os interrompeu. Não é assim que se faz em família, meus irmãos. Não podemos agir assim com aquilo que o Eterno nos entregou. Deus nos protegeu, Ele nos entregou os homens que nos atacaram. Quem daria ouvidos a essa conversa? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que saíram para a batalha. Todos receberão partes iguais. Dali em diante, Davi estabeleceu essa regra em Israel, que é válida até hoje. Ao voltar a Ziclag, Davi mandou parte do despojo para os líderes de Judá e seus vizinhos com o seguinte recado: Este é um presente dos despojos dos inimigos do Eterno. Receberam presentes os líderes de Betel, de Ramote do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, da cidade dos Jeramelitas, da cidade dos Queneus, de Ormá, de Coraçã, de Atácio, de Hebron, e de vários outros lugares que Davi e seus homens visitavam de tempos em tempos. Os filisteus atacaram Israel e os homens de Israel fugiram dos filisteus. Muitos caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus alcançaram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab também e Malquissua, filhos de Saul. A batalha foi intensa em torno de Saul. Os arqueiros chegaram perto dele e o feriram gravemente. Por isso Saul disse ao seu escudeiro: Pegue a sua espada e me mate para que eu não seja morto nas mãos desses pagãos profanos e seja humilhados por eles. Mas seu escudeiro não teve coragem de matar o rei. Então o próprio Saul se jogou sobre a sua espada. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se jogou sobre a própria espada e morreu ali. Assim Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro, os mais próximos dele morreram ali naquele dia. Quando os israelitas que estavam no vale do outro lado e os que estavam do outro lado do Jordão perceberam que o exército fugia e que Saul e seus filhos tinham morrido, abandonaram suas cidades e fugiram para se salvar. Os filisteus entraram e ocuparam as cidades. No dia seguinte, quando os filisteus vieram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos mortos no monte Gilboa. Eles cortaram a cabeça de Saul, tiraram a sua armadura. Em seguida, espalharam a notícia por todo o território dos filisteus, no santuário dos seus ídolos e entre todo o povo. Eles exibiram a armadura de Saul no santuário de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Betseã. Os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus fizeram a Saul, e alguns homens corajosos entre eles partiram para a ação. Viajaram a noite toda, resgataram o corpo de Saul e de seus 3 filhos do muro de Bet-seã e os levaram de volta para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamareira, ali mesmo, na cidade, e guardaram luto de jejum durante 7 dias. Agora, peraí, deixa eu ver. Oxe, peraí. Peraí, gente. Agora é Salmos, né? Salmos. Deixa eu ver se eu li 31. Li. Agora é Salmos 18. Salmos 18. Eu te amo, ó Eterno, tu me fortaleces. O Eterno é uma rocha debaixo dos meus pés, a fortaleza em que eu habito, o cavaleiro que me resgata. Meu Deus, o alto rochedo para onde eu corro a fim de salvar a minha vida. Ali eu me escondo por trás das pedras, seguro esconderijo de granito. Tanto para o Eterno, digno do mais alto louvor, pois estou salvo e seguro. O nó do carrasco já apertava meu pescoço. As águas abismais jorravam sobre mim. As amarras das profundezas me prendiam com firmeza. E armadilhas mortais impediam a minha fuga. Que mundo hostil! Eu clamo pelo Eterno. Grito para que meu Deus me socorra. Do seu palácio, ele ouve a minha voz. O meu grito chegou à sua presença. Uma audiência particular.
A terra balança aos solavancos, montanhas enormes chacoalham como folhas, estremecem feito folhas secas por causa da ira de Deus. Suas narinas se dilatam, soltando fumaça. Ele cospe fogo pela boca, dispara labaredas de fogo e faz baixar o céu. Ele desce do céu e um abismo se abre debaixo dele. Monta uma criatura alada e corta os ares com a rapidez do vento. Faz da escuridão das nuvens negras o abrigo que o envolve, mas seu brilho desfaz a nuvem, espalhando granizo e bolas de fogo. Então o Eterno trovejou do céu, o brado retumbante do Altíssimo espalhando granizo e bolas de fogo. Deus desfere suas flechas e está formada confusão. Ele lança seus raios e o mundo entra em pânico. As fontes escondidas do oceano ficam expostas. As profundezas secretas da terra estão escancaradas. No momento em que ele ruge em protesto, um furacão se forma no hálito da sua fúria. Mas ele me segurou lá do céu, me alcançou no mar e me tirou dali. Daquele oceano de ódio, daquele caos destrutivo, do vazio em que eu me afogava. Fui espancado enquanto estava por baixo, mas o Eterno ficou do meu lado. Ele me pôs de pé num campo aberto. Ali eu estava seguro e surpreso por ser amado. O Eterno refez toda a minha vida, depois que eu depositei diante dele todos os cacos. Quando resolvi acertar as coisas, ele me permitiu um novo começo. Agora eu estou atento aos caminhos do Eterno, mas não por mera condescendência. Todos os dias eu examino seu modo de agir e tento aprender o máximo que eu posso. Sinto-me refeita e não descuido dos meus passos. O Eterno escreveu o roteiro da minha vida, quando abri o livro do meu coração diante dele. Os bons provam da sua bondade, os sadios experimentam da sua saúde, os autênticos degustam da tua verdade, enquanto os maus não conseguem te entender. Ofereces teu apoio aos destituídos, mas não hesitas em humilhar os soberbos. De repente, ó Eterno, tu inundas a minha vida de luz, e o brilho da glória de Deus pode ser visto em mim. Aí sim eu consigo eliminar quadrilhas inteiras de assaltantes e pular muros mais altos. Como Deus é bom! Seu caminho é tranquilo e sem acidentes. Toda a orientação do Eterno é testada e aprovada. Todos os que correm para ele conseguem chegar ao seu destino. Existe algum Deus como o Eterno? Não estamos nós sobre um fundamento de pedra? Não é esse o Deus que me deu forças e me pôs na direção certa? Agora corro como uma corça, sou o mais importante da região. Ele me ensinou a lutar, posso até dobrar um arco de bronze. Tu me proteges com a armadura da salvação, tua mão firme me sustenta, tu me afagas com ternura. Aplainaste o chão em que eu ia pisar, e assim meus passos foram firmes. Persegui meus inimigos e consegui alcançá-los. Não parei até que todos estivessem mortos. Eu os abati, foram todos eliminados e caminhei sem medo sobre seus corpos. Tu me armaste muito bem para essa luta. Esmagaste os figurões. Meus inimigos bateram em retirada e eu me livrei daquela gente odiosa. Eles gritavam, socorro, mas o socorro não veio. Eles clamavam pelo Eterno, mas não houve resposta. Esfreguei a cara deles no pó e eles foram espalhados ao vento. Joguei-os fora como a água suja que vai para o esgoto. Tu me resgataste de um povo contencioso e me designaste líder de nações. Povos dos quais nunca tinha ouvido falar eram meus vassalos. Quando perceberam minha presença, submeteram-se imediatamente. Os estrangeiros mais temidos capitularam. Dos seus esconderijos saíram arrastados pelo chão. Vive, ó Eterno, as bênçãos do meu rochedo, do meu Deus resgatador e libertador se acumulam. Deus pôs a casa em ordem para mim e calou os que me criticavam. Resgatou-me da fúria dos meus inimigos. Arrancou-me das garras dos figurões e salvou-me dos prepotentes. É por isso que eu sou grata a ti, ó Eterno. Em qualquer lugar do mundo é por isso que eu canto louvores e faço poesias com teu nome. O rei designado por Deus leva o troféu. O escolhido de Deus é bem amado. Refiro-me a Davi e a toda a sua descendência.
para sempre. E agora, 1 Crônicas 10. Os filisteus saíram para atacar Israel. Os israelitas fugiram dos filisteus, mas foram derrotados no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul, seus filhos, mataram Jonas, Abinadab e Malquissua. As batalhas intensificaram-se contra Saul até que os flecheiros o alcançaram e o feriram. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e me mate, antes que esses pagãos profanos me humilhem. Mas seu escudeiro, por medo e respeito, não matou. Então Saul pegou a própria espada e se suicidou. O escudeiro, apavorado com a morte de Saul, suicidou-se também. Foi assim que os 4, Saul e seus 3 filhos, morreram. Quando os israelitas que viviam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, eles abandonaram suas cidades e fugiram. Os filisteus então ocuparam as cidades. No dia seguinte, os filisteus foram saquear os derrotados e encontraram Saul e seus filhos mortos no monte Gilboa. Eles recolheram tudo o que era de Saul, cortaram sua cabeça, levaram sua armadura. Percorreram toda a terra dos filisteus, exibindo e anunciando a vitória entre seus ídolos e o povo. Puseram a armadura de Saul no templo de seus deuses e sua cabeça como troféu no templo do deus Dagom. Quando o povo de Jabes de Gileade soube que os filisteus fizeram com Saul, convocaram todos os homens aptos para combate, resgataram os 4 corpos de Saul e de seus filhos, trouxeram para Jabes, deram a eles um sepultamento digno sob o carvalho de Jabes e decretaram 7 dias de luto oficial. Saul morreu por ser desobediente ao Eterno. Ele não obedeceu às ordens do Eterno. Pelo contrário, em vez de buscar ao Eterno, procurou o conselho de médium. Por isso, o Eterno tirou a sua vida e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Uau! Eu nunca tinha lido O Espírito que Voltou. Eu não lembrava. Impressionante. Gente, essa Bíblia é maravilhosa, Jesus, obrigada, viu? Obrigada, Senhor Deus, obrigada. Meu Deus do céu.